da guarda oficial, e mais 7 eunucos que faziam parte dos medos e dos persas. Entre eles estavam Bigtã, Teres, Casená, Adimatá, Armoná, Bigtá, Abagtá, Casena. Os eunucos do rei faziam parte de uma cúpula de preparação. Ora, segundo a Bíblia Sagrada diz que o rei, já alegre do seu coração durante esse período dos 6 meses, ao findar, ou seja, quase findar este período dos 6 meses, ele resolve apresentar a sua coroa, a sua pérola, a sua honra. Esta honra tinha por nome Vasti. Porém o rei faz um convite pela boca de Meumã, que seria o servo da sua confiança, para que Vasti se apresentasse. E o rei, com seu prazer, com seu orgulho, viesse apresentar a beleza de Vasti a todos os seus convidados. O rei foi pego de surpresa. Segundo o texto sagrado diz que Vasti tomou uma decisão. E a decisão de Vasti, ela vai trazer uma tristeza, um descontentamento ao coração da majestade. Naquele período Vasti se sente triste, machucada, menosprezada pela atitude do rei Assuero. Então Vasti convida todas as mulheres, moças, para que façam uma festa em particular. Nessa festa particular, Vasti se ausenta do rei, e ela mandou avisar pela boca dos eunucos que não se apresentaria na festa do rei Assuero. Quando o rei Assuero soube da notícia, ele ficou indignado, revoltado. A sua ira se acende, ele perdeu sua paciência. Ele faz uma reunião com os eunucos, e os oficiais chegaram a um denominador comum, dizendo que se o rei não tomasse uma decisão mais séria e mais severa, a moral do rei e a postura do rei seria quebrada. Segundo a Bíblia diz que, naquele momento, todos os homens aqui habitavam em Suzã, e todos os homens que habitavam entre a Índia e a Etiópia, naquele momento, também como Vasti tomou atitude, suas mulheres, suas respectivas esposas, também tomariam. E naqueles dias, nenhuma esposa mais obedeceria o seu marido. Eles disseram ao rei que deveria tomar uma atitude, e que naquele momento destituísse Vasti do seu poder. Talvez agora você viesse a querer me perguntar e dizer: pastor, por que é que o rei Assuero, ele vai destituir Vasti do trono, do poder? Existem algumas interrogações. Vasti, ela será destituída do trono porque Vasti não é rainha por trono de pai e por trono de mãe. Entre a Índia e entre a Etiópia, a mulher, quando se tornava rainha, seria exatamente pela escolha dos oficiais, dos seus eunucos, entre Elegá e Sagás, e também pela escolha do rei. Vasti, ela era rainha por concessão. Se ela fosse rainha pela ordem de pai e pela ordem de mãe, com um trono hereditário, ninguém poderia ter o poder de destituir Vasti. Mas a atitude de Vasti é uma atitude que pode ser favorável, mas nem toda a posição que eu e você venham tomar, ela deve ser tomada sem conselho. Toda posição tem que ser pensada, toda nossa decisão tem que ser raciocinada, ou por uma orientação divina do próprio Deus, ou por alguém mais experiente com as cãs brancas, alguém que já tem uma trajetória mais longa, alguém que já passou por aquilo que você quer passar ou está para passar. Essa decisão tem que ser buscada em conselho. Vasti vai jogar fora a sua oportunidade, e oportunidades, elas devem ser aproveitadas. Oportunidades, elas devem ser acatadas, porque algumas oportunidades, elas não vêm uma, não vêm duas, não vêm 3 e não vêm 4. Ela vem uma vez só. E se você souber acatar, se você souber segurar a sua oportunidade, isso vai perdurar para o resto da sua vida. A sua história será escrita. Ao seu respeito, a sua história será lida também. Naquele momento, Vasti, ela joga fora a sua oportunidade. Deus, ele vai entrar na história do tempo. Deus não pode esperar o meu bem-estar. Deus não pode esperar a minha própria vontade, se eu quero ou se eu deixo de querer. Eu tenho que entender que se eu não quiser, existe uma multidão que quer. Se eu não tomar a decisão certa, existe outros que podem assumir o meu lugar. Foi o que ocorreu com Vasti. Então o rei Assuero manda destituir Vasti do trono. A sua coroa, as suas joias, os seus diademas foram arrancados. E naquele momento, Vasti perde o poder, perde o trono e perde a glória. Ao findar os 6 meses, o rei vai dar uma festa para todos os do seu reinado. Durante 30 dias, ele reúne grandes e pequenos para estar diante dele. A Bíblia diz que ele se apresenta com vestido de linho, com taças de ouros, com pratas, com púrpuras e com carmesim. E que o vinho é grátis. E que ninguém
esteja proibido de comer ou de beber da fartura que está à mesa do rei. No segundo pátio, que é chamado pátio interior, ele reúne todos os habitantes. E ele festeja durante 30 dias. Ao findar os 30 dias de festa, o semblante do rei Assuero não é mais o mesmo. Ele se encontra triste, abatido, ele se encontra amargurado, até que os oficiais reúnem com ele e chegam a um denominador comum e diz ao rei Assuero que não é bom que ele esteja dessa forma, pois a nação se espelha no rei. Se o líder está de pé, a nação está de pé. Se o líder está feliz, a nação está feliz. Se o líder é forte, a nação é poderosa. Se o líder é sábio, a nação está repleta de favor e de sabedoria. Naquele momento o rei estava opaco, já não cantava, já não se ouvia som dos tambores, já não tinha dança, não tinha mais bebida. Ele estava completamente triste e abatido. Entre os 7 eunucos oficiais, a Bíblia diz que o mais chegado a ele, que seria Meumã, vai diante do rei. E aquele eunuco vai dar um conselho ao rei. Ele diz para o rei que não é bom que o rei esteja só, pois ele tem pela frente não somente uma vila, não somente uma cidade. Ele tem pela frente uma nação inteira. E ele precisa se levantar. Ele tem que tomar uma atitude das melhores e com muita pressa. Ele faz uma pergunta ao oficial: qual a atitude que eu devo tomar? Aquele oficial, com muita classe, com muita categoria, diz ao rei Assuero que dentro das províncias tem muitas moças belas, virgens, atraentes, que podem ser escolhidas como rainha, que ele não pode simplesmente pensar numa Vasti que desonrou ele, que não atentou para o seu pedido, mas que ele venha tomar uma atitude rápida e objetiva. Então ele chama os seus 2 eunucos, Sagais e Egai, para que andem nas 127 províncias e tragam todas as virgens donzelas do seu reinado. A moça, a que agradar aos olhos do rei, essa será separada a sua rainha, a sua legítima esposa. Parece que eu vejo uma busca incansável de homens buscando a moça mais bela. Eles andam por todas as vilas, eles caminham por todas as aldeias, eles passam por rua, becos, atalhos e valados, e eles não conseguem encontrar uma moça do perfil do futuro. Eles encontram jovens de vários perfis, mas a maioria delas viviam simplesmente na cópia de Vasti. Eles encontraram moça com atitude de Vasti. Eles encontraram jovens que pareciam com Vasti. Eles encontraram donzela que tinham atitude de Vasti. Se vestiam como Vasti, falavam como Vasti, conversavam como Vasti, dialogavam como Vasti. Aqueles 2 eunucos tomados por uma revelação que o próprio Deus vai agir, eles entendem que elas têm a mesma performance de Vasti. Deus coloca em ambos os seus corações que precisa de algo novo, que precisa de algo diferente, que tem que mudar. Então eles reúnem todas as virgens, mas ao tratar-se do tempo, eles entendem que elas não vão agradar ao rei. Até que um chegou para o outro e disse: vamos passar no meio das escravas. Quem sabe nós vamos encontrar no meio das escravas alguém que venha encantar aos olhos do rei, alguém dentro de Suzã. E parece que o que está escrito terá que ser validado. Quando eles entram dentro da aldeia de Suzã, eles encontram ali várias moças escravas judias, com suas mãos calejadas, com seus pés marcados com prisões, correntes, com chicotes, com seu rosto cansado. Elas não tinham belos vestidos, elas não tinham cremes, elas não tinham perfumes que viessem exalar o seu cheiro diante do povo. Eram simplesmente sofredoras, que acordavam às 4 horas da manhã, que trabalhavam até o meio-dia, depois retornavam às 2 horas da tarde e trabalhavam até o pôr do sol. Mas eles não. Quando eles entram no meio das escravas, existe uma escrava diferente. Ela tem um jeito diferente, a sua voz é diferente, a sua forma de andar é diferente, tudo nela é diferente. O que esta moça tem, nenhuma das demais terá. Porém, esta jovem se chama Esther. Ela é órfã de pai e de mãe, ainda na sua infância, quando os judeus estavam sendo deportados para a Babilônia. Os seus pais foram assassinados, e sobrou um primo por nome de Mardoqueu, que faz parte da tribo de Benjamim. Aquele primo cria Esther. Aquele primo vai ser como um pai, vai ser como uma mãe. A todo momento ele vai ter os seus olhos para Esther.
Ele vai criar Esther, ele vai cuidar de Esther. Ele entende que Esther é uma semente, e que essa semente, ela vai dar fruto, que essa semente terá resultado. O grau de parentesco entre Mardoqueu e Esther é um grau sanguíneo. Ele entende que esta adolescente que se tornará jovem, ela tem futuro, que a qualquer momento Deus vai escancarar as portas dos céus, e que sua vida vai mudar. Senhoras e senhores, pasme, esteja atento nessa história. Esther se torna uma jovem, mas é escrava. A Bíblia diz que quando deram o dia determinado para que todas se apresentassem diante do rei Assuero, as moças receberam uma ordem para ir até a casa de Vasti, e elas se preparariam desde um ano inteiro. 6 meses elas tomariam um banho de mirra, um tipo de perfume de um óleo mais pegajoso. Depois de 6 meses elas seriam preparadas com todos os utensílios de brincos, de argolas, de enfeites, de perfumes e de cosméticos. Todas elas, durante 1 ano e 6 meses, se preparariam. Quando Esther se apresenta diante das amigas, Esther simplesmente é mais uma, mas Esther é diferente. Seu jeito de ser é diferente, seu jeito de se comportar é diferente, a sua forma de falar é diferente, o jeito do seu cabelo é diferente, até a forma dela andar é diferente. É uma escrava no meio de milhares. Porém, todas que olhavam para Esther, diziam que Esther no meio delas não tinha futuro, que Esther não chegaria em lugar algum, que Esther seria reprovada, pois Esther era uma escrava, não tinha origem daquela própria terra. Deixa eu entregar aqui a primeira mensagem profética para a sua vida. Quem tem a bênção de Deus, não existe lugares ruins para eles entrar. Quem tem a bênção de Deus na vida, eles têm a capacidade de transformar pedra em terra para jorrar água. Quem tem a bênção de Deus, aonde ele pisa, o deserto se transforma em oásis, pois ele tem a bênção de Deus na vida. Quem tem a bênção de Deus na vida, não se encontra dificuldade ao seu caminhar. Esther é semente de judeu. A promessa de Abraão está sobre eles, e a bênção de Deus está sobre ela. Quando Esther entra dentro daquela casa, seria exatamente uma escolha de como se fosse um desfile de moda. Todas elas se preparou durante 1 ano. Quando chegou o dia determinado para se apresentar perante o rei Assuero, a Bíblia diz que aquelas que se apresentassem à tarde, de manhã sairia, e aquela que se apresentasse pela manhã, à tarde sairia. Todas se apresentam, e nenhuma delas fascina ou encanta o olho do rei. O rei Assuero não tem a presença de nenhuma como aquela que será a sua rainha. Então uma decisão é tomada. Sobrou um lugar para a escrava, sobrou um lugarzinho para a pequena, sobrou um lugarzinho para aquela que ninguém deu nada, ninguém imaginou que ela seria, ninguém sequer sonhou que ela poderia um dia sentar no trono. É assim que se começa a história de Deus na vida daqueles que são escolhidos. Aqueles que ninguém olha, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que não têm aparência, não têm formosura. Os seus ternos são ternos comuns, seus calçados, mas quando ele chega em qualquer lugar, o que está dentro dele fala mais do que aquilo que está por fora. A unção é diferente. Se eu fosse você, levantava a sua mão agora para o céu, e sem perca de tempo, mandaria 3 glórias para que os céus se abram e o nome do Eterno seja glorificado. Eu quero que você coloque a mão no ombro desse irmão, dessa irmã que está do seu lado, e você vai dizer para ele: hoje Deus vai te separar para reinar. Hoje Deus te separa para governar. Hoje Deus te separa para mandar. Hoje Deus te separa para ordenar. Hoje Deus te separa para voar. Hoje Deus te separa para ser. Hoje Deus te separa para te encher. Hoje Deus te separa para mudar a tua história. Hoje Deus te separa para mudar a tua vida. Hoje Deus te separa para te levantar. Hoje Deus te separa para te usar. Hoje Deus te separa para te encher. Por trás de grandes bênçãos, por trás de grandes vitórias,
Satanás não dorme. Ele se levantará para tentar aniquilar ou aplacar os planos e os projetos que Deus tem para realizar, tanto na minha vida quanto na sua vida. Ele sabe, ele não se cansa, ele entende que a qualquer momento como esse, a sua história vai mudar. O que está escrito ao seu respeito terá que ser lido pelo rei. Segundo a Bíblia, todas passaram, nenhuma delas foram aprovadas. Centenas passaram. Seus pais, suas mães tiveram que abraçar o retorno das suas filhas, completamente envergonhados, tímidos, cabisbaixos, e perguntaram para elas: mas vocês não tiveram um ano para se preparar? Vocês não tiveram um ano para se vestir, para tomar banho de perfume? E o rei não se agradou? Elas disseram: não se agradou. E qual foi a escolhida? Parece que eu vejo dentro de casa o ecoar e o ecladir das suas vozes tímidas, com seu rosto banhado em lágrimas, e tendo que confessar: pai, mãe, vocês não acreditam. Uma escrava, uma filha dos judeus, ela habitava em Suzã. É Esther, nós conhecemos ela, já vimos ela. Agora o que vocês não podem entender, pai e mãe, que ela ficou um ano conosco, se preparando, se cuidando. No dia da apresentação, algo diferente aconteceu. Para todas nós, o eunuco Egás e Sagás, ele disse que deveríamos pegar de tudo o que tinha no palácio, de tudo, todos os enfeites, todos os perfumes, aquilo que o rei tinha colocado para nossa preparação. Ele disse que poderíamos pegar para se apresentar ao rei. Mas para ela foi diferente. O eunuco disse para ela que o que ela tinha, ela não precisava de nada que tinha dentro do palácio, senão apenas o banho de óleo que lá existia. Mas como assim, filha? Como assim? Me fala, por favor. Pai, o rosto dela é diferente, o jeito dela é diferente, a forma dela ser é diferente. Ela não precisou de quase nada. Ora, quando você lê a Bíblia, o período de um ano que Esther vai ter para se preparar, ela quase não vai usar todos os indrumedários que lá tem, ou seja, todos os apetrechos que lá tem. Ela vai precisar simplesmente do banho de óleo. Pastor, o que significa o perfume de mirra que Esther vai usar? Você sabe que o cosmético mundial diz que existem várias formas de perfume. Quando o perfume é seco, é chamado de perfume cítrico. Quando o perfume é mais doce, é chamado de perfume oleoso. Ora, dependendo do perfume oleoso, ele chega a ficar na roupa, no corpo, durante uma semana, 2 semanas. Você lava a roupa, põe ela na lavanderia e o cheiro permanece, fraquinho, mas permanece. Este perfume representa a unção de Deus na vida de Esther. O que Esther vai se banhar é simplesmente um toque de unção a mais. A unção que Esther tem é simplesmente uma unção diferenciada. Alguns que vão lutar pela unção, outros vão brigar pela unção, outros vão guerrear pela unção, outros não. Outros a unção vai descer para lutar sobre ele. Deus vai permeabilizá-lo por dentro e por fora. É como se fosse uma blindagem na vida de Esther. Aquilo que Esther receberá será exatamente o caminho que abre porta. Deixa eu lhe explicar algo. Quando eu falo de unção, estou falando de uma chave mestre, de uma chave central. A unção abre porta, mas a unção não deixa a porta aberta. A unção abre porta. Agora o caráter é quem fará a porta permanecer aberta. Tem muita gente com unção, mas tem gente com unção e sem caráter. Pular, dar glória, pregar bem, rodopiar, isso aí é válido, a gente sente. Eu sou um pregador sanguíneo, sangue corre quente na veia. Então não adianta alguém querer que eu pregue calmo, lentinho, com o microfone no pedestal, porque o negócio aqui é mais quente, assa mais, arde mais. É unção. Agora o que fará com que a porta permaneça aberta para mim será o meu caráter. Esther tem unção e Esther tem caráter. Pegue na mão do seu irmão, pega firme que o negócio vai pegar. Diz assim para ele: quem tem unção abre porta, mas o resultado da porta aberta depende do seu caráter. O caráter que você tem, esse fará a porta ficar aberta. Oh, glória a Deus. Parece que eu estou começando a sentir o cheiro de Jesus aqui. Só quem é pentecostal faz barulho de glória a Deus e aleluia. O caráter fará com que a porta permaneça aberta. Mas Esther vai se apresentar diante do rei Assuero.
O rei Assuero não se controla. O sistema humano dele é estremecido. Quando ele coloca os olhos em Esther, ele faz uma soma de todas as que passaram perante seus olhos. E ele diz que ninguém, como esta jovem, é tão bela. Ele chama os dois eunucos e diz para eles: separe-me, esta é a minha escolhida. Ora, a Bíblia diz: salva esta, se o rei se agradar. Salvar-se-á a mesma, se o rei chamá-la pelo seu nome. Então eis aí o resultado. Eu não tenho culpa se o rei se agradou de mim. Eu também não tenho culpa se o rei chamou-me pelo nome. É questão de Deus. Algumas pessoas querem questionar a estrutura do teu ministério, a estrutura da tua chamada. Por que Deus chamou ele? Adeildo não tem beleza para ter a unção que tem. Se fosse pela minha beleza, eu acho que eu não teria unção. Pastor, e por que Deus escolheu ela? Talvez não seja pela habilidade de ser, mas a escolha é algo especial. Aquele a quem Deus escolhe, ele chama pelo nome. Por que é que a Bíblia diz: salva-se o rei chamar pelo nome? O nome significa uma autenticidade de Deus. Deus vai autenticar e dar peso à tua chamada, e Deus vai dar peso ao teu nome. Ora, a mídia visível nacional está se gastando, se consumindo. Eles entenderam que as duplas sertanejas mundanas não dão mais ibope. Eles entenderam que os grupinhos de rock que ultimamente têm se levantado, dos burguesinhos, dos playboyzinhos, dos filhinhos de papai, não estão dando ibope. Eles entenderam que por aí algumas pessoas não estão dando ibope. Então vamos arriscar. Agora, a maioria das vezes, quando ligamos a nossa TV, seja dia de sábado, seja dia de domingo, eles estão lá. Lá estão nossos cantores. Lá estão nossos cantores gospel, diante da Rede Globo, da Record, do SBT, etc. Pastor, o senhor quer dizer que não é viável? Lógico que é viável. Quanto mais crentes estiver assumindo os poderes da mídia, melhor é. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa: a mídia, ela não tem o poder daquilo que Deus tem na sua vida. Você pode aparecer toda semana na televisão. Se Deus não colocar peso no teu nome, você não sai do lugar. Você não vai para lugar nenhum. Você não caminha para lugar nenhum. Pode se matar, faça o que você quiser, vá lá. E tem mais, quanto mais você fica lá, dependendo do tempo, o povo vai enjoar da sua cara. O povo começa a ter nojo do jeito seu. Entenda, quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer exaltar alguém, Deus não depende do poder de mídia. A maior mídia se chama Jeová. Eu me lembro que um dia Deus disse para Abraão: Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Se Deus quiser, você vai. Se Deus não quiser, você vai rodar em círculo. Mas como Deus se agradou de você, que o diabo saia da tua frente, hoje Ele vai te chamar pelo nome. 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 Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá. Estou sentindo. Estou sentindo. Se até agora Deus te levantou, o que é que tu está fazendo toda semana lá? Eu tenho que entregar esse recado aqui. Não se iluda.
Não faça aliança com o filisteu. Não se iluda. A mídia não tem poder de te exaltar. Disse o eunuco Hegai a Esther: o que você tem, nenhuma delas tem. E o rei vai te escolher do jeito que tu é, Esther. Pagando madeira para canal de televisões. Segura. Vamos deixar pra lá. Quando Esther é recebida e aclamada a rainha, os judeus sentem paz. Pois o seu tio, por nome de Mardoqueu, aquele que permanentemente ficava à porta do rei, permanece agora com mais zelo, permanece agora com um olhar mais fixo em Esther. Aquele que cuidou da menininha, agora cuida de uma jovem senhora que está crescendo a cada dia. Esther, por sua vez, vai abençoar Mardoqueu, dá a Mardoqueu o poder para assumir guardas de porta. Mardoqueu cresce no poder. Ora, todos aqueles que têm a promessa de Abraão na vida e cresce e prospera, entenda, é como cutucar o diabo com vara curta. Satanás não quer ver o Adeildo feliz. Satanás não quer ver a irmã Maria, o irmão Antônio, o irmão pastor Joel Silva feliz. Satanás não quer ver o Júnior Bola feliz, o Alexandre feliz, o Alisson feliz, o José feliz. Não quer. Quando o diabo não pode atacar você, o diabo vai tentar atacar quem você ama. Se ele não pode te bater, ele quer ferir aqueles que estão em volta de você. Ora, quem era que vivia em volta de Esther? Mardoqueu, parente de primeiro grau, aquele que tem o poder da palavra para tomar uma decisão correta. Sabe por quê? Todas as vezes que você lê a Bíblia, ou o Antigo, ou o Novo Testamento, que Deus ou Jesus separou alguém para a sua obra, Deus e Jesus, a primeira coisa que disse é: saia do meio da família. Eu comecei a ficar um pouco irritado com essa situação. Por que é que Deus manda sair do meio da família todos os que ele chamou? Deixa eu te explicar por quê. O grau de parentesco, ele tem o poder de vida e morte. Uma coisa é um ímpio, uma coisa é uma pessoa não cristã chegar para mim e dizer: você não prega nada, você não canta nada, você não sabe de nada. Ele é ímpio, eu não estou nem lixando para ele. Entra aqui e sai por aqui. Agora, quer ver doer? É quando um parente de primeiro grau, aquele que te viu crescer brincando de Superman, aquele que te viu crescer brincando de Barbiezinha, aquele que te viu crescer soltando pipazinha na rua, aquele que te viu crescer jogando pedra na casa do vizinho, você agora cresceu, porque na mentalidade desse parente, ele acha que pro resto da vida você é infantil, você é uma criancinha. Você cresceu, Deus te amadureceu, e agora Deus está colocando peso no teu nome e no teu ministério. Mas só porque ele tem um pouco de idade a mais, ele imagina que ele pode te subjugar. Aí ele diz assim: olha, você não vai, você não chega, você não anda, se for você vai parar. Eu não tô, tem uns que dizem: eu estou até sentindo que você não vai longe. Está sentindo nada, Satanás. Eu estou até entendendo que você não vai longe. E isso machuca, isso te quebra, isso te rebenta. O parente de primeiro grau, se ele chegar para você e dizer assim: ó, vai que Deus é contigo, vai que Deus está te levantando, é como se fosse uma injeção aguda. Você se levanta e diz assim: se minha família está acreditando em mim, o resto que saia da frente. Aqui está Mardoqueu. Mardoqueu sempre incentivou Esther. Mardoqueu sempre elogiou Esther. Mardoqueu sempre deu palavra de vida e de sucesso para Esther. Quando Esther se torna rainha, Mardoqueu, que vivia à porta do rei sempre, descobre uma conspiração.
Bigtan e Teres, dois servos da guarda real, eles estão tramando o assassinato do rei Assuero. Como Mardoqueu é um homem sincero, um homem justo, aquele que respeita o seu senhor e a sua rainha, Mardoqueu vai respeitar a hierarquia. Então ele vai até Esté e ele diz a Esté que Bigtan e Teres querem matar o rei. Por sua vez, Esté vai até o rei Assuero e delata a conspiração. Durante 3 meses fizeram uma investigação e realmente descobriram que Bigtan e Teres tentavam tirar a vida do rei Assuero. Ora, nesse momento, o rei manda matar Bigtan e Teres. Quem é que sobra? Amã. Amã é o guarda oficial. Os dois saem e Amã assume o poder. Ora, Amã vivia da porta com Mardoqueu. Amã abraçava Mardoqueu. Amã beijava Mardoqueu. Amã cantava com Mardoqueu. Enquanto Amã era pequeno, Amã era gente boa, ia na pizzaria, chamava Mardoqueu na casa dele, brincava, pulava, lia e se alegrava. Quando o rei exaltou a Amã e colocou ele acima de todos os príncipes de Suzã, Satanás entrou em Amã. Amã muda. Amã coloca as unhas para fora. Amã empina o nariz. Amã fica soberbo. Amã fica egocêntrico. Amã se sente a Coca-Cola. Amã se acha a cocada preta. Amã agora quer poder. Amã está querendo troféu. Amã está querendo honra. Amã está querendo ser bajulado. Amã está querendo ser paparicado. Amã está querendo biluzinho na boca dele. Amã quer doce, Amã. Amã se acha. Amã é assim. Todo crente com espírito de Amã, a gente conhece ele de longe. Nariz empinado, se acha. Eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho. Se eu não pregar, a glória não desce. Se eu não cantar, Jesus não aparece. Eu tenho até pena de você. Você não é, você não faz, você não tem. Quem opera é Deus, quem faz é Deus. Você é só mais um para uma obra. Você é apenas mais um para uma tarefa. Enquanto Amã estava fora do poder, Amã era gente boa. Eu costumo dizer uma grande palavra do meu amigo pastor Benhu Lopes. Benhu sempre me diz assim: Adeildo, quer conhecer o fulano ou a fulana? Dai poder para ele. Coloca poder na mão dele. Aí ele vai chutar o pau da barraca. Fica doido. Sobe pra cabeça. Tem gente que não pode sair da cadeirinha que está. A primeira posição que sobe, quem tiver na frente vira cocada. Quer pisar, quer humilhar, já não tira foto, já não abraça a irmãzinha. É assim. Agora é estrela, né? Tá se sentindo, não é? Tá se achando, não é? Cuidado. O Brasil já não cabe você, não é? Você está se achando o dono do pedaço. Ei, irmão, alguns crentes têm que entender: se Deus te exaltou, é um tempo, e esse tempo é para você abençoar outros que virão depois de você. Outros que virão. Não tenho nenhum medo do que for falar. Prego dos Gideões com amor, com vontade e com garra. Você sempre vai me ver pregar assim. O pastor Cisino, o pastor Real, convida-me, eu venho pregar, faço a minha parte, mas não tenho um pingo de medo desses que estão começando. Já há um zum dizendo assim: olha, alguém vai tomar seu lugar, olha, alguém vai assumir sua cadeira. Assuma, meu filho, pegue ela para você, toma ela, meu filho, faça ela no almoço para você. Se chegou seu tempo, não tem nada melhor. Vá, é sua vez, é sua hora, é o seu ano, é o seu dia, é o teu tempo na tua vida. Vai, meu filho, vai. Agora sim, tem gente que tem medo
sim, tem medo sim, está se sentindo ameaçado, está dizendo, a casa caiu, olha só quem vem. Os de baixo começou a subir e os de cima começou a descer. Fazer o quê? Deixa os bichinhos subir. É seu tempo, é sua hora, chegou sua vez, chegou sua vez. Coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Diga para ele, chegou meu tempo. Aponta para cá com o dedo, para cá, aponta para cá, aponta. Diz assim, tribuna, me aguarde, está chegando minha vez. Quando Amã assume o poder, cresce o nariz de Amã. Cresce a soberba de Amã. A Bíblia diz que por onde ele passava, todos tinham que se curvar aos pés de Amã. Você não é cachorrinho de madame para estar se curvando aos pés de ninguém. Não pago madeira para ninguém. Tá para nascer o macho que me faça pagar. Vem, Amã. Aí os bajuladores, quando diziam Amã tá saindo, já ficava de joelho. Ai, Amã, santidade, Amã, reverendo Amã. Vai colocar uma cinta nessa barriga, rapaz, vira macho. Amã. O judeu masoqueu permanece na porta. O judeu é ensinado desde a infância que só pode se curvar perante o Deus do... Amã passou e passou lotado. Do jeito que Mardoqueu estava, Mardoqueu só fez assim, boa tarde. E isso irrita. Tem gente que sobrevive de tapinha, de elogiozinho. Se não elogiar, fica dodói, fica doente. Vai trabalhar. Olha eu, Amã, meu nome é Amã, eu sou o cara, meu nome é Amã, eu sou o fulano. Mas o que eu só olhou para ele e disse, bom dia. Amã tinha uns amigos, e os amigos de Amã é demônio pior do que Amã. Você é gente boa, mas o que andam com você não presta. Os amigos disseram, Amã, percebeu que o judeuzinho não se curva? Eles perceberam. Vendo uma calúnia para ele, Amã. E diz que tudo que o rei assina, eles não cumprem. Que é um povo traidor. Amã disse, não, amanhã eu vou passar, quero ver se ele não se curva. Passou no dia seguinte. Mas o que eu disse? Oi, Amã. Tá se achando, hein? Amã correu diante do rei Assuero e disse, majestade, tem um povo aí que tudo que o senhor escreveu, suas ordens, suas diretrizes, suas ordenâncias, eles não gostam, eles não aceitam, eles não cumprem. E eles estão tramando daqui a alguns dias matar o senhor, liquidar o senhor, acabar com o senhor. Por causa de um, todos pagam. Quer dizer, ser sincero
é ser errado. Ser mentiroso é estar no ibope. Ser crente santo hoje é ser crente atrasado. Ser crente bagunceiro hoje é ser crente moderno. Cutuca esse irmão aí, fala pra ele, Deus vai tirar a máscara aqui hoje. Fala pra ele, hoje é sábado, hoje a máscara cai aqui hoje. Só quem vem adorar, levante as suas mãos e dá glória para a eternidade. Levantaram os papéis, escreveram o dia, salmodiaram a hora, colocaram em cartório e registraram: morte aos judeus, morte aos judeus. Posso profetizar ou não? Calma, daqui a pouco vira tudo. Posso profetizar ou não? Sim.